Previously on Lost. What did you do? What did you do? What did you do? E desde então eu tirei a minha bandeirinha do armário, ó. Só ando com ela pra cima e pra baixo. É Lula 2026. Engole essa, Marcos Rigo. What did you do? Em relação ao minuto 12 e 27 segundos, Rael comentou: assim tu infarta o homem, Rodolfo. Marquinhos vai ter um derrame desse jeito. What did you do? What did you do? Marcos Rigo comentou: professor Rodolfo, você não parou para pensar? Que absurdo! Ah, Marcos, claro que eu parei para pensar. E muito. Há muito tempo. Provavelmente antes mesmo de você nascer. Eu tenho 51 para 52 anos. Completos agora, dia 26 de maio. E eu lembro, em mais ou menos no ano 2000, 2001, eu estava na Inglaterra, ali na Universidade de East Anglia, andando na beira do lago e pensando, né, será que Lula vai ganhar alguma vez para presidente, né? E se ele ganha, será que ele consegue mudar o rumo dos fatos? Eu já tinha feito meu trabalho de doutorado em 98, 99, ainda na época de Fernando Henrique. E eu sabia que... Claro, eu não imaginava que seria tão ruim, tão difícil, mas eu sabia que se Lula fizesse o que precisava ser feito, ele não seria viável politicamente. O presidente do Senado é o Alcolumbre, para quem o Lula prometeu petróleo o mais rápido possível. Sim, é verdade. E pior do que isso, esse petróleo aí que a Alcolumbre está falando com Lula é o da Foz do Amazonas. Tem aquele outro petróleo que ninguém está vendo, que é aquele que ele conversou às escondidas, a portas fechadas com o Putin, que é o petróleo da Rosneft, ali da BR-319, que também a Rússia está com interesse nisso. E Lula também vai abrir as pernas desse petróleo. E é esse o Senado que está contra o trabalho incrível do IBAMA. É por isso que o Palácio do Planalto, nem o 247 noticiam o embargão do IBAMA. Sem dúvida, o embargão, ele também é parte do governo, ele não saiu do nada, ele também é responsabilidade do Lula. Então o Lula tem um lado positivo, mas por outro lado, o Palácio do Planalto não está defendendo o embargão, nem fala a palavra embargão. E o 247 muito menos, gente. O 247 representa o que há de pior no PT, né? Por exemplo, o 247, você fala que o Leonardo Atush está o dia inteiro entrevistando o Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo, que é do movimento neofascista brasileiro, contra as terras indígenas, enfim. Aquela loucura que conecta até com o Senhor das Cabras. Não seja ingênuo, professor. O Lula está junto com Alcolumbre contra o IBAMA. Não dá para fazer o L, não. É preciso alternativas. Sim, Marcos, alternativas são necessárias. Mas qual a alternativa para o ano que vem, Marcos? Marcos Rigo, quem é que está sendo ingênuo? Olha só. A alternativa para você é a Marina. Você diz que a Marina tem que sair do governo, né? Sair batendo a porta antes da COP, né? E preparar a sua candidatura para o ano que vem. Acho que, não sei de onde você está escrevendo, mas isso é uma piada, sabe? Já vai ser difícil para o Lula. A Marina não chega. É claro que alternativas são necessárias, mas não é assim. Você não constrói isso de uma hora para outra. A chance que a gente tem de evitar
que o bolsonarista Tarcísio assuma a presidência da República no ano que vem, é o Lula. Não tem outra, tá? E o Tarcísio é aquele que bota a polícia para matar mesmo, sabe? Então, por mais que o desmatamento continue, que o colapso da Amazônia siga com Lula, pelo menos eu estou andando aqui, né, nessa rua, cheia de urubu, ó. Os urubus estão atrás de uma carniça que jogaram aqui no meio do mato. Só que a carniça, no caso, não sou eu. A carniça deve ser algum animal silvestre, uma caça qualquer, que jogaram as vísceras aqui. E só que com o Tarcísio no poder, tudo aqui se torna mais violento, né? E a carniça pode virar, pode ser nós mesmos podemos ser a carniça. Então é claro que eu tô com Lula. Por que o Palácio do Planalto não fala do embargão? Nem o 247? Porque Lula está junto com o Alcolumbre para entregar petróleo para o presidente do Senado, atacando justamente o Ibama. What did you do? What did you do? What did you do, Liam? Nossas atividades, né? No caso específico de uma delas é a apreensão de gado, por exemplo, dentro de terras indígenas, né? Gado criado ilegalmente dentro de terras indígenas. A gente tem trabalhado com o conceito de municípios prioritários, que são justamente aqueles municípios do Arco do Desmatamento, justamente aqueles municípios na fronteira, na nova fronteira. São justamente aqueles municípios que concentram as mais altas taxas de desmatamento. Opa, municípios prioritários. E a Altamira, onde eu estou, é um município prioritário. Então eu me sinto contemplado pela fala do Rodrigo Agostinho. Marcos Igor, se você viesse aqui, talvez você fosse entender. Acho que das poucas pessoas, poucos políticos do Brasil que teriam um verdadeiro perigo de vida de estar andando nessa cidade, no topo da lista seria a Marina Silva. O que se fala dessa mulher por aqui é semelhante ao que se falava da missionária Dorothy Stang. Já ouviu falar? Aquela que foi morta ali em Anapu? E são justamente nesses municípios que a gente tem priorizado nossas ações. Na maior parte dos municípios prioritários, é importante dizer, nós tivemos uma queda considerável de desmatamento nos últimos 2 anos. A gente reconhece, a gente conseguiu em 2 anos praticamente um milagre de reduzir em praticamente 50% o desmatamento em 2 anos. Milagre nada, né? A gente tinha uma bandidagem correndo solta na mão do bolsonarismo. Saiu o bandido, entrou um governo que tolera elevados níveis de degradação ambiental, um governo que tem uma ação negacionista em relação à crise climática. Por mais que Lula fale que é importante, ele quer mesmo explorar petróleo. E, enfim, eu não estou aqui para analisar ponto a ponto a fala do Rodrigo Agostinho, não agora. Eu tô aqui para falar que, olha só, essa audiência pública é chatíssima. Eu vou ter que analisar ela em live com o apoio dos amigos. Mas o Rodrigo Agostinho tá lá, tá na luta. Tá, cede um pouco, segura um pouco. Eles estão se segurando. O governo já tá caminhando pro fim e a Marina lá tá lá, fez o embargão. É o que era possível. Como é que estaria com o Bolsonaro? Né? Claro, houve uma queda de 50% do desmatamento, mas houve um aumento muito substantivo das queimadas, não porque Lula seja pior, mas porque a questão climática vai se aprofundando, e Lula também não está combatendo as queimadas, e tem o Helder, né? Às vezes a gente chama de Jader. O pessoal que reclama, fala que é Helder, não é Jader. Jader e Helder é a mesma coisa. Que enrola, que leva o pessoal no bico. Enfim, esse é o jogo, né? Agora, sobre Lula ou não Lula, eu confio muito na abordagem do professor Paulo Giraldelli. Sim, eu tô sim, sabe, irritado com
essas bets, eu não suporto isso é uma afronta. E aquele Leonardo, Leobosta. Vocês estão vendo trechos desse vídeo intitulado Lula na China. Discurso é uma aula de como ser estadista. Lula, uma aula de como ser estadista. Então, ontem a minha missão aqui no canal era espalhar a palavra do embargão, né? Defender o embargão de toda forma. Aí eu vi que o professor lançou esse vídeo aí, relativamente longo, quase meia hora, e sobre o Lula estadista. Eu falei, tá bom, ótimo, o Lula deve ter falado coisas ótimas em relação à guerra da Ucrânia, à Palestina, tal. Falou sim, o professor fala disso. Mas o embargão estava lá no vídeo do professor Paulo. E não fosse o Rinaldo, né, que é um outro seguidor do canal, tanto do canal do professor Paulo quanto do meu, eu não ia ficar sabendo. Ele falou, olha, o professor Paulo Giraldelli está lá defendendo o embargão. O mal barato, porque no dia anterior eu tinha tido uma conversa super bacana pelo telefone com o professor Paulo. Sabe, hoje em dia ninguém mais fala pelo telefone, né? Tudo no zap, no escrito. Aí eu tava quase dormindo, me ligaram. Eu acho que a principal motivação é que Mariângela e Lucas queriam saber qual é a minha verdadeira altura, né? Ficaram sabendo que além de baixa audiência, eu sou um baixa estatura. Mas tirar dessa dúvida, eles ainda duvidam, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês uma coisa. Pare, ó. Aqui, esse paricá, né? Vamos lá, vou mostrar. Ó, é 1,67. É pouco, mas é o que eu tenho aqui, ó. Vamos lá. Ó, tá riscado aqui na árvore. Eu tava com o pé no... Ó. É isso aqui, ó. Vou colar a foto de uma galinha aqui pra comparação. Tá vendo? É bom porque quando eu encontrar o povo não fica aquele comentário. Ah, no YouTube parecia mais alto. Metido ele, né? Falar alto, falar grosso. Baixinho invocado. Coisa que, se a pessoa alta fala certas coisas, tá de boa. O baixinho fala a mesma coisa, já estão chamando de metido. É a cara de Altamira no vídeo dele. E é isso. E ele, a análise que o professor faz, eu preciso talvez mastigá-la e traduzi-la para pessoas como o Marcos Rigo. E é isso que eu pretendo fazer agora. Junto com aquela... Ele é o sogrão da Virgínia Fonseca, mulher de cara lavada, de máscara. Ah, sim, eu ia esquecendo de falar do Leonardo. O Leonardo, ele simboliza tudo que há de pior e de mais perverso na economia aqui da região. Olha, eu estou aqui no projeto de arborização e jardinagem da beira do rio, né? Tem essa placa aqui, olha. Atenção, proibido jogar lixo nesse local. E a pessoa faz questão de jogar a latinha de Skol bem debaixo da placa, tá vendo? Olha, é por querer, né? E certamente estava escutando alguma música do Leonardo e pescando, né? Pescar. Se misturar na natureza para eles é pescar. Você tem sempre que tirar alguma coisa. Tem uma fazenda a alguns, cerca de 20 a 30 quilômetros naquela direção. É desse grupo, como é que ele chama? Talismã, que o Leonardo né? Agora você não tem mais fazendeiros, você tem grupos, né, que estão financiarizados e esse Talismã tem o envolvimento do Leonardo. É a turma que quer espalhar a soja aqui pela região. Muita gente fala, tal lugar tem fazenda do Leonardo, né? Então tem fazenda invadida, dizem, né? Do Leonardo por aqui, para tudo que é lado. Outro é aquele... Qual o nome? É um outro sertanejo, aquele mais velho. Sérgio Reis. Cantava O Menino da Porteira. Enfim, esses sertanejos aí, eles além de cantar música sertaneja, eles também
trabalham com esse negócio de compra de fazenda, desmatamento, grilagem e agora tem as bets também, né? Então é tudo uma coisa só. Então o começo desse vídeo do professor Paulo leva naturalmente ao nosso assunto principal. Fazendo as famílias se destruírem, né? Ricos podres, né? Podres de rico, nossa, mais podres sempre. Então isso aí me tira desanima, né? Dá aquele desânimo, você fala, como é que pode existir gente assim, né? Bom, o Leonardo, o cara do trabalho escravo. Trabalho escravo. Sim, ele está na lista do trabalho escravo. Trabalho escravo. Aquela fazenda cheia de gado. Aparece com aquela cara lavada. E essa Virgínia, né? Que com dinheiro do Leonardo, do marido, se acha, né? Aí você vai ver, é a podridão das apostas. Mas não é disso que eu quero falar, gente. Porque há coisas que me entusiasmam, há coisas que devem entusiasmar vocês. E uma delas, show, é o discurso do Lula e a entrevista, né? É uma fala, depois vem a entrevista com a imprensa na saída dele da China. Marcos, vê se entende, tá? O Lula não é um ambientalista. O Brasil não tem como eleger, no momento, um ambientalista para presidente. O máximo que a gente consegue é eleger uma figura ambígua. E Lula é uma figura ambígua. E isso é o melhor que nós temos. Então, Lula, logo que ganhou as eleições, antes de tomar posse, ele foi lá no Egito e teve aquela ideia, vou trazer o negócio do clima pro Brasil, a COP30 pro Brasil. Depois o resto é consequência. Dá uma olhada no que o professor Paulo vai falar, das armadilhas que Lula cria contra ele mesmo, porque ele é vários Lulas. Ele é o Lula da redemocratização, mas ele também é o Lula que leva adiante os projetos da ditadura, como o Belo Monte, como a pavimentação dessas grandes estradas. Mas ele é o Lula do Chico Mendes, é o Lula da Marina Silva, e todos eles são verdadeiros, apesar de antagônicos. Bom, a viagem do Lula para a China é alguma coisa assim espetacular, né? Primeiro porque ele firmou algumas parcerias que são parcerias históricas, vão realmente trazer investimento para o Brasil numa aliança espetacular com a China. Sim, espetacular e devastadora, né? Essas linhas de trem cortando o Brasil de leste a oeste, de norte a sul, vão terminar por transformar isso tudo num grande campo de soja, que vai ser, enfim, a devastação de tudo, o colapso climático, a miséria eterna do povo brasileiro. Mas também vai trazer, termina movimentando a economia. Daqui a alguns anos eu vou estar aposentado e graças a essa movimentação, talvez eu tenha dinheiro para comprar algo para fazer uma sopinha pro vovô. O Tarcísio, por outro lado, se deixar, ele acaba com tudo. Talvez não tenha tanta habilidade para fazer parcerias com a China, mas abrir tudo, as terras indígenas, acabar com tudo, e ainda acaba com a universidade e se possível, ainda destrói a minha aposentadoria, ou melhor ainda, a polícia dele me mata, ou os fazendeiros tranquilos da impunidade tratam de acabar com esse youtuber baixinho falastrão. YouTuber, ele se acha YouTuber, o baixa audiência, não tem nem 10 mil inscritos, cada videozinho dele assim não dá nem mil views. Espetacular. Bem,
Agora, o mais legal é ver, no meu caso, que acompanhei, né, todo esse período do Lula, desde o tempo que nós estávamos, né, nos movimentos sociais e que apareceu o Lula lá no ABC, até agora, a gente vê, né, aquela pessoa com interesses sindicais, depois com interesses políticos, depois com interesses nacionais e agora com interesses geopolíticos, numa exibição de condição de estadista que eu não encontro nos outros países. É algo acima da média, gente. Acima da média. Sim, a gente tá em maus lençóis com o Lula, mas e depois dele, como é que vai ser? Eu me preocupo com isso também. A preocupação sempre com todos os povos. O pessoal mais radical aqui do meu canal, essa altura deve estar torcendo o bico, né? Mas enfatizando que quando o professor fala da preocupação, ele está falando da preocupação de uma pessoa que não tem a consciência ecológica. Por mais que tenha acesso aos dados, não introjetou a questão do colapso climático iminente, enfim. A preocupação sempre com o bem-estar do mundo. A preocupação com a restauração da ONU. A preocupação em fazer da COP. Ele insistiu nisso. A COP tem que ser um evento de desnude. Quem são as pessoas que vão lá comprometidas mesmo, ou quem vai lá só para fazer turismo ou aparecer? Eu vou lá, né? Eu vou fazer turismo, eu pretendo aparecer um pouco, mas nós somos comprometidos, né? Então a COP vai ser uma festa. Quem tiver a fim de ir, não se preocupe com hospedagem. A gente vai acampado, tá? Arruma uma barraca, dá um jeito de chegar em Belém, lá a gente se acerta. Com certeza a gente vai arrumar um lugar para armar nossa barraca. E isto, gente, também coloca o próprio Lula e o próprio governo na condição de ter que assumir certas coisas bastante complexas. O Lula é de uma coragem, gente, e de um conhecimento político inaudito. Porque, veja, ele sabe perfeitamente, ele sabe mais que ninguém, que a COP não é um desafio para os países que vêm. Porque a COP é aqui e é sobre um assunto aqui. O principal assunto é a Amazônia. Então ele sabe que ele exigindo que se tome medidas contra o avanço das mudanças climáticas, qualquer país que tomar que assumir o compromisso com isso, sempre vai ter que ter o contraponto do Brasil em assumir muito mais, dado que a floresta principal está aqui. Vocês entenderam? O grande ato de coragem do Lula foi, ao ser eleito antes de tomar posse, chamar para si, chamar a bola, né? Falar, olha, vamos fazer a COP30 em 2025 na Amazônia. O resto é consequência. Por isso que agora a gente tem o embargão rolando. O embargão tá rolando. O Ibama tá fazendo. O povo tá contra. Mas tá acontecendo. É pouco. Sim, é pouco. Mas é o que foi possível. Se não tivesse a Marina, se não tivesse o Rodrigo Agostinho lá, nem isso estaria rolando.
Então o que a gente pode fazer? A gente pode ficar criticando o Lula ou a gente pode começar a falar do embargão. Embargão, pronuncie essa palavra 10, 15 vezes por dia. Fale sobre a importância do embargão. O pessoal fala, o que é um embargão? Aí você explica. É a maior operação de combate ao desmatamento das florestas tropicais em todo o mundo, em toda a história da humanidade. Tá? É um embargo remoto feito de mais de 7 mil propriedades na fronteira de expansão da Amazônia, por um dispositivo legal, inédito, ninguém nunca fez porque não era possível. Agora a gente tem tecnologia de satélite e aparato legal para fazer o embargão. Vamos defender o embargão? Então tem que ser um acordo em que você olha para lá e olha para cá. Então o Lula, incentivando a COP, ele coloca o governo, os ministros, o PT e ele próprio numa situação dificílima. Por quê? Porque dependendo da maneira como sai a carta final, o compromisso do governo em enfrentar os interesses de invasores de terra indígena, os interesses dos queimadores, enfim, os interesses do agro, porque o agro não respeita ninguém, colocam o próprio Lula numa situação difícil diante da base. Entendem? Eu não estou nem pensando na carta final, eu estou pensando na preparação para a COP. O embargão é uma preparação para a COP. Então, quando o pessoal fica muito puto, pelo menos o Lula pode falar, gente, o mundo inteiro vai estar olhando para a gente em novembro. A gente não pode queimar loucamente em novembro. E o Lula que inventou esse negócio de COP, né? E, o que você faria no lugar do Lula? Não interessa o que eu faria. Eu não tenho coragem nem de aparecer lá na reunião. Ó, minha bandeirinha do PT, ó. Ó. Eu ando com a minha bandeirinha do PT aqui, olha, no carro. Mas você acha que eu tenho coragem de aparecer lá naquela reunião em que foi discutido a situação das terras indígenas aqui em Altamira? Claro que não. Se eu entro naquele negócio, eu sou expulso no tapa. Então é claro, o que eu faria no lugar do Lula não interessa. E diante do auê que está aí, e ele ter feito esse discurso que ele fez de incentivo à COP nesse exato momento, e lá na China, e tendo dado ênfase, mostra a habilidade do Lula de saber lidar com a direita no Brasil. É isso, a habilidade do Lula de saber lidar com a direita no Brasil. Eu não falei que se eu aparecesse naquela reunião eu ia sair no tapa? Sair no tapa que eu digo é tomando porrada, muita porrada. Falo pra você, se eu encontrar ele na rua, olha, eu me meto um monte de porrada. Eu acho que se Lula chegasse lá naquela reunião, eu acho que talvez ele não entrasse sob aplausos não, ele entrasse sob vaias. Mas que ele saía sob aplausos, você pode ter certeza. E o mais bacana de tudo é que ele conseguia sair sob aplausos da direita, mas também conseguia ganhar assim, grandes abraços do pessoal da esquerda. Só o Lula faz isso. Ele podia ter ficado quieto. Ele podia ter falado en passant. Mas não. Foi uma parte central do discurso dele, onde ele cobrou os outros e se colocou o próprio governo na condição de ser cobrado. E por que falar disto neste momento? Aran, Cabem. Carão Cabá, Rio tá seco. Quem beat? Mega. Rio tá seco. Pedrabi. Qualquer lugar do Brasil que eu for, que eu encontrar o povo caiapó, vai chegar alguém que vai virar pra mim e vai falar: o rio tá seco. É meme. Lá da China. Porque nesse exato momento, hoje, ele falou antes de ontem, hoje, ou ontem ou hoje, não sei, mas tá para acontecer uma reunião no Congresso Nacional
para receber as reclamações dos latifundiários. Doutora Samanta e doutor Vinícius Borba, né? Então nós vamos ouvir o vereador de Novo Progresso, que está vivendo lá aquela situação difícil da Flona Jamanchim, vereador Demetrio Sikorski, da Câmara Municipal de Novo Progresso. Positivo, doutor Zequinha, tudo bem, senador? Tá me ouvindo? Tranquilo. Tá. Então, senador, a preocupação nossa é exatamente essa área não está definida. Ainda nós não temos a situação definida em relação a essa flona, justamente porque esse produtor, para o entendimento de quem está na reunião, pessoal do IBAMA, de outros setores, é que o pessoal foi convocado. O pessoal veio para a região, senador, para defender a região, para não ser entregue para outros governos do passado, para outras entidades. Ele Tadinha, que barra. veio para defender a Amazônia, para ser parte constitucional da nossa nação. E esse pessoal está em cima. Esse pessoal produziu. Esse pessoal colocou a vida dos familiares e de todos os seus entes para produzir e para se defender naquela região. Ah, que tadinha, fia. Produzir, no caso, é desmatar e meter gado. Se defender, no caso, é dos indígenas que eles estão atacando. Então, assim, senador, nós precisamos que o pessoal entenda que tem que haver uma negociação. Para que haja embargo, para que haja a retirada dos bens dessas pessoas de cima, que haja principalmente uma forma de solucionar o problema dele, não transformar num coitado, não transformá-lo numa pessoa, um mendigo. Porque Viado! após retirar essas pessoas de cima, senador, essas pessoas vão para onde? Se elas investiram todo o capital, se elas investiram toda a vida nesse setor onde elas estão, deixaram familiares, perderam entes e desenvolveram aquela região. Hoje elas são pegas de surpresa por um entendimento de outras pessoas de que lá vai ser feita uma reserva. Ai, gente, que tragédia. Tadinha. Deixa eu explicar direitinho. É o entendimento de que a destruição da floresta amazônica, que é fundamental para a preservação do clima do Brasil, vai significar o colapso da civilização da América do Sul, a destruição do povo brasileiro, a erradicação desse povo que a gente chama de Brasil, esse espaço que a gente chama de Brasil, com esse povo que a gente chama de povo brasileiro. Com o fim da floresta amazônica, esse povo vai morrer de sede, de fome e de doença. Então, senador, tem que observar o seguinte: indenize as pessoas e que eles possam tirar seu capital de lá e ser dignos em outra parte qualquer do Brasil, para que elas possam comprar, para que elas possam ser dignas e não se transformar em mendigo. Senador, tá certo? Tá me ouvindo? Senador? Estamos lhe ouvindo bem. Então, essa é uma preocupação. Outra questão, esse gado que está sendo apreendido também tem que ter uma forma lícita, tem que ter um resumo para o povo brasileiro e principalmente para o paraense de onde realmente esse gado está indo. Se você tira do município, de um morador, mas que ele possa ser, o município pode se beneficiar disso, que ele possa ser utilizado para alguma entidade, para alguma coisa dentro do próprio município, e não que ele vá para locais onde a gente não sabe onde vai ser utilizada essa carne. Entendeu? Então, esses embargos, essa retirada do gado, que ele possa ser utilizado, se um dia houver, se retirar licitamente, que ele seja utilizado dentro da região, dentro do município. Aí é enrolação, né? Porque é tanto gado num lugar com tão pouca gente, que tem lugar que tem muito mais gado do que gente. Então não tem jeito, o povo aqui não tem condição de comer tanta carne, não. Tem que levar embora, tem que distribuir essa carne toda aí pelo povo brasileiro. E sinto muito se você construiu a sua vida em cima de uma terra que não era sua, uma terra grilada, não posso fazer nada.
dos invasores de terra, dos reclamadores, que foram lá bater boca, chorar pro Jader Barbalho. Aí, gente, o pessoal fica falando, não é Jader, é Helder. Você acha que quando o Jader Barbalho resolveu chamar o filho dele de Helder, Jader Barbalho, Helder Barbalho, você acha que isso não foi proposital para criar essa confusão? Para botar o Helder como herdeiro político do Jader, ali desde o nascimento? É claro que foi. Então, se a gente confunde hoje em dia, é porque o próprio Jader, no seu projeto de filho, já queria que confundíssemos. Governador do Pará, agora vem aqui no Congresso, foram fazer pressão na Glaze para que o IBAMA, né, volte que o IBAMA retroceda nesse mapeamento que o IBAMA fez, impondo sanções a quem não cumpriu as determinações legais a respeito de demarcação, de invasão, de desmatamento. Bem, eu queria te ouvir um pouco como é que estão os avanços daquilo que nós pedimos aí na nossa audiência, junto com vários sindicatos rurais, prefeitos, deputados, a respeito do desbloqueio das áreas que foram declaradas de interesse por parte da FUNAI nas glebas federais aqui do nosso estado. E eu soube que você tem boas notícias para nós. Ah, sim, professor Paulo, sem dúvida. E já estão voltando atrás em vários aspectos. Graças a Deus, governador, caminhamos aqui, avançamos um pouco. Nós tivemos a reunião com o INCRA, tivemos a reunião com o Ministério de Desenvolvimento Agrário, tivemos reunião com a FUNAI e, de fato, tinha um erro no sistema. O sistema que coloca as áreas que são de interesse da FUNAI para demarcação, ao invés de colocar apenas as áreas foco do interesse, acabou registrando a gleba inteira. Por isso nós tivemos aquele problema que vocês nos trouxeram na audiência pública. Bobagem. A gleba é uma área maior, né? E dentro da gleba tem uma pretensão de demarcação de terra indígena. E aí houve o bloqueio da gleba inteira, que são uma região imensa de florestas. Floresta virgem. Aí agora ela está falando, não, a gente vai bloquear apenas a areazinha onde a gente pretende fazer a terra indígena. E o contrário deixa o pau comer. No contrário, deixa a grilagem acontecer. Deixa o desmatamento acontecer. Não pode. A gente tem que parar o desmatamento de todo jeito. E é isso, não foi um erro, né? Foi uma medida mais audaciosa que agora está sendo substituída por uma menos audaciosa. E vai acontecer cada vez mais se a gente não ficar apoiando. Se vocês não ficarem falando de embargo o tempo todo, embargo das terras, embargo das fazendas que estão destruindo a Amazônia, embargão, o termo é o embargão. Precisamos defender o embargão. Quando o pessoal quis colar no PT a coisa da corrupção, eles não falavam mensalão? Não era o esquema disso, o esquema daquilo, era o mensalão. Até hoje todo mundo se lembra, pois a gente precisa fazer a mesma coisa com o embargão. O embargão que começou grande vai ficando mais magro, até a hora que deixa de ser a maior operação de combate ao desmatamento nas florestas tropicais em todo o mundo e passa a ser quase nada. E vocês tinham toda a razão, tinham que ficar muito preocupados, porque isso tinha um impacto na vida das pessoas, da cidade, enfim, do estado. Então, o que nós já fizemos? Já conseguimos verificar onde teve esse problema, já reduzimos em 60% as áreas abrangidas no sistema e até o dia 24 a gente termina de fazer o resto. Então, o sistema já está agora com as áreas pontuadas, que são áreas pequenas, que são de interesse da FUNAI. E claro, isso também vai ser discutido com o Estado, vai ser... Olha, a Gleide está falando. A gente vai bloquear só áreas pequenas do interesse da FUNAI, tá errado. Então se é pequena já não presta, porque os indígenas precisam de áreas grandes. Porque a gente precisa dos indígenas para proteger muita floresta. Então a área pequena não serve, já está errado. Tem um processo todo de oitiva da comunidade antes do processo de demarcação.
Ah, tem que ter a oitiva. A oitiva daqueles que expulsaram os indígenas antes da demarcação. E teve oitiva antes de fazerem o genocídio indígena aqui na região da Transamazônica? Não teve. Então não tem que ter oitiva também com esse povo que está avançando sobre as terras indígenas. Me desculpe, dona Glaze. Né? Se for igual a oitiva aqui de Belo Monte, que a gente falou que não ia dar certo, que seria uma desgraça, e mesmo assim vocês fizeram por cima, né? Então, a gente vendo como é que a Glaze trata as oitivas e a floresta, a gente vê que o embargão já está em maus lençóis. Mas o problema que envolvia cidades, que envolvia propriedades, esses já estão praticamente todos resolvidos, governador. Muito obrigado pela boa notícia. Eu vou transmitir aos produtores rurais, aos prefeitos, a todas as pessoas aqui envolvidas desta importante iniciativa, dessa vitória. E com o registro, Glaze, é a primeira vez que acontece a revisão de uma tomada de decisão por parte da intenção e do interesse da FUNAI, em que se revê esta decisão para que se construa uma solução com bom senso, com diálogo, para que todo mundo possa ver os seus direitos garantidos e nós possamos ter a melhor solução para o estado do Pará e para o Brasil. Gratidão, muito obrigado pela sua intervenção e pela sua colaboração na gestão deste processo. O IBAMA colocou aí, né, uma operação histórica. Ó, é este, mapeou todo mundo, meteu as sanções e colocou as pessoas na condição da lei, que é qual? Não vai receber dinheiro do Plano Safra se estiver aí no mapeamento dos que fizeram coisas erradas na floresta. Ah, então estão todos gritando. E aí vão pressionar a base do governo, né, que é composta por gente de direita, pressionar o próprio PT para voltar e atacar o IBAMA. O que o Lula fez? Ele não foi falar com esses caras, nem falou com a Glaze, nem tocou nesse assunto. Ele simplesmente, de lá no plano internacional, pôs a questão da COP. Vamos estar todos, não só o Brasil, mas todo o mundo ali, e vamos tirar uma carta. E obviamente ele está dizendo, bom, eu vou ter que cumprir essa carta. E aí que eu tendo que cumprir essa carta, pô, paciência, vocês que erraram aqui dentro do Brasil. Vão ficar sem o dinheiro do Plano Safra. Só vai ter Plano Safra quem é o bom produtor, quem não invade, quem não desmata, quem não expulsa índio, quem não sacaneia o Brasil. Pronto. Então, esse modo de fazer política do Lula, de armar contra si mesmo, é a maneira pela qual ele pode conseguir ou não. Porque o que... Você está entendendo, Marcos Rigo? É como se tivesse dois Lulas num só. O Lula estadista, que vai ficar para a história, que é como o mundo vê o Lula. E o Lula, que quer entrar numa reunião dessa aqui em Altamira e sair aplaudido pelos produtores rurais, que precisa conversar com esse Helder Barbalho, que chamou a Glaze, que já está fazendo o jogo do Helder e dos grileiros. E o Lula, que... estadista, armou para o outro Lula ao inventar de fazer a cópia aqui. O Tarcísio jamais pensaria nisso. O Bolsonaro não tinha um encontro aí que era previsto para acontecer no Brasil, e Bolsonaro tirou, falou, não, aqui não, vai fazer em outro lugar? O Lula fez o contrário. Lula chamou para ele. Então é isso, é o Lula estadista armando pro Lula. O que está fazendo é, sociedade, se mobilizem a favor da COP, que vocês vão estar ajudando o governo a conseguir punir esses caras e parar o desmatamento. É isso que ele fez ontem. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.